Oi, eu sou Steve Clemens e tenho uma pergunta. O ataque dos Estados Unidos ao Irã vai acabar com as ambições nucleares do país ou só vai piorar as coisas? Vamos direto ao ponto. Horas depois de dizer que queria 2 semanas para pensar se deveria ou não se juntar a Israel no bombardeio ao Irã, o presidente Donald Trump deu a ordem para um ataque com bombas destruidoras de bunkers, colocando os Estados Unidos no centro de um grande conflito. Bombardeiros Beth-2 decolaram do Missouri e lançaram bombas de 13.600 quilos sobre Fordow, uma instalação de enriquecimento de urânio enterrada sob uma montanha ao sul de Teherã. Submarinos americanos então lançaram dezenas de mísseis de cruzeiro contra outras instalações nucleares em Natanz e Isfahan. Trump diz que as instalações de enriquecimento do Irã foram, abre aspas, completamente e totalmente obliteradas, mas especialistas militares dizem que não têm tanta certeza. Então, o que Trump conseguiu ao atacar o Irã? E quais opções o Irã tem agora? Hoje, estamos conversando com o cientista político Vali Nasser, professor da Universidade Johns Hopkins e autor, mais recentemente, de Na Grande Estratégia do Irã numa História Política. Vali, muito obrigado por estar conosco hoje. Olha, você esteve no nosso programa não faz muito tempo. Estávamos falando sobre o seu livro e eu te perguntei, sabe, o que você sentia, no fundo, sobre as tensões desse momento, enquanto você via o Irã e os Estados Unidos meio que ensaiando uma possível negociação que muita gente na região queria, e você disse que nunca sentiu a situação tão grave e potencialmente mais catastrófica. Essa foi a sua palavra, a catastrófica. Tivemos uma catástrofe. Como enxerga as coisas? Bom, antes de tudo, obrigado por me receber de volta. Eu gostaria que estivéssemos conversando em circunstâncias melhores, mas, de certa forma, o pior aconteceu. Você teve um ataque israelense ao Irã que aconteceu 2 dias antes de uma reunião marcada entre Estados Unidos e Irã sobre a questão nuclear, o que já era ruim o suficiente. Isso explodiu o conflito Irã-Israel em uma guerra direta, e agora os Estados Unidos entraram nela, e, agora, entramos em um período que é imprevisível, bastante perigoso, e é improvável que termine tão cedo. Então, sim, acho que a situação é grave. É grave para o Irã, com certeza. É grave para os Estados Unidos se isso virar uma guerra maior, mas pode ser grave para todos os vizinhos do Irã, que estão na linha para serem danos colaterais em um conflito maior. O Irã tropeçou nesse caso? A culpa desse momento é do Irã. Quer dizer, se você olhar para o longo prazo, dá para colocar muita culpa no Irã desde 7 de outubro, passando pelos ataques com mísseis a Israel e até coisas mais antigas. Mas no período muito curto que estamos analisando, eles estavam seriamente envolvidos em negociações nucleares com os Estados Unidos. Eles achavam que esse era um esforço de boa-fé, tanto que seus comandantes não estavam em bunkers se escondendo, esperando que não haveria uma resposta militar, caso as negociações ainda estivessem em andamento e houvesse uma chance de sucesso. Então, eles veem como principal falha nesse momento o fato de não terem considerado que o presidente Trump poderia realmente dar sinal verde para um ataque israelense antes que a última rodada de negociações tivesse terminado. Então, acho que foi aí que eles interpretaram mal a situação e foram pegos de surpresa pelo ataque israelense. Você acha que, se essas negociações tivessem continuado, sabendo o que você sabe sobre o Irã, e você sabe muito sobre o Irã, nacionalismo iraniano, orgulho nacional, seu programa de energia, e acho que grande parte da turbulência e da toxicidade em torno do programa nuclear iraniano é se ele foi projetado para produzir ogivas e armas ou se é para fins pacíficos? E, você sabe, o mundo está muito dividido sobre isso, mas muitos dos nossos aliados, incluindo aqueles na Europa, mas também nos Estados Unidos, o Reino Unido e, claramente, Israel, viam o Irã se posicionando para ser um potencial fabricante de ogivas e se tornar uma potência nuclear, ou seja, uma potência de armas nucleares, em vez de um país que usa energia nuclear para fins pacíficos. Você acha que eles estavam tentando borrar essas linhas? Não, quer dizer, talvez, mas veja, a culpa também é dos Estados Unidos, dos europeus e de Israel. Quero dizer, quanto mais você ameaça o Irã, mais provável é que eles borrem essa linha. E agora que você os atacou, eles definitivamente vão borrar essa linha.
E quando tivemos um acordo nuclear em 2015, que reduziu significativamente o escopo do programa do Irã, e se você, obviamente, estabelecesse o limite de que eles não deveriam ter absolutamente nenhum programa, bem, isso não seria aceito. O Irã fez. Isso foi o escopo para nossos ouvintes saberem o Joint. Plano de ação abrangente sob o governo Obama. Certo. Isso mesmo. Então, o escopo basicamente limitou o programa do Irã a algo que seria completamente civil. O que o presidente Trump deixou. Desta vez, eles estavam conversando. O Irã disse: se vocês não querem que tenhamos uma bomba, querem garantir isso, nós queremos garantias sobre isso. Podemos negociar para dar a vocês todos os níveis de inspeção que quiserem, mas queremos não ter o direito de enriquecer uma quantidade mínima, porque, antes de tudo, esse é nosso direito inerente como membro do TNP. Todo país que assinou o TNP tem o direito de enriquecer, e o Irã não é um cidadão de segunda classe nos assuntos internacionais, então não quer abrir mão desse direito como um direito nacional. E, em segundo lugar, o Irã afirma que tem usos para urânio pouco enriquecido para fins médicos, tratamento de câncer e combustível para seu único reator nuclear. Agora, o presidente Trump, você sabe, também é possível que você pudesse ter negociado isso. O presidente Trump começou dizendo: eu não quero que o Irã tenha uma bomba. No meio das negociações, ele mudou as regras do jogo e disse: não, eu não quero que vocês tenham nenhum enriquecimento, nenhum mesmo. E os iranianos estavam dizendo: podemos encontrar uma fórmula criativa para superar as diferenças entre nós. Mas agora, em retrospecto, parece que o presidente Trump, na verdade, não estava negociando com o Irã. Ele estava procurando um acordo sem negociações. Ele queria que o Irã aceitasse o resultado final sem realmente negociar, e de qualquer forma, antes mesmo de chegar lá, ele desistiu de tudo. Se você basicamente ataca um país dizendo: vocês não têm mais procuradores para defendê-los, seus mísseis não nos assustam. Destruímos todos os seus sistemas de defesa aérea, então agora dominamos seus céus e vamos atacar vocês todo dia da semana que quisermos. Bem, você está basicamente dando a esse país total incentivo para buscar armas nucleares, porque isso passa a ser o único fator de dissuasão para se proteger. Então, na verdade, os Estados Unidos praticamente garantiram que o Irã vai buscar armas nucleares até este ponto. O Irã não tinha uma bomba, não queria uma bomba. Agora, o argumento de que eles deveriam seguir esse caminho é muito mais forte do que era antes. Quero fazer essa pergunta com delicadeza. Até certo ponto, quando você observa essa situação, o presidente Trump veio a público, pelo menos oficialmente, desencorajando Israel de tomar uma ação aberta e atacar o Irã. E muitas pessoas do seu círculo, como Steve Bannon, um dos principais ideólogos fora de sua administração, Tulsi Gabbard, a diretora de inteligência nacional. Na mídia, Tucker Carlson também tinha muito essa visão de que Donald Trump havia vencido a presidência justamente por se opor a esse tipo de conflito, contra guerras sem fim e por evitar arranjar briga com, você sabe, vizinhos da região. Então isso levanta a questão de como essa equação mudou você sabe, basicamente o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, de certa forma conseguiu influenciar Donald Trump e encorajá-lo a tomar essa atitude. Eu pergunto isso porque, como você acabou de mencionar, sobre o tipo de nação que o Irã quer ser e se tornar, isso levanta a questão de que tipo de nação Israel precisa ser. Israel precisa de um Irã que se submeta a ele ou precisa de um Irã que realmente represente um desafio para ele? Bem, pode-se dizer que, por um longo período de tempo, e há teorias sobre isso, que talvez o primeiro-ministro Netanyahu tenha se beneficiado de um Irã que era visto como um bicho-papão, porque isso permitiu que ele se tornasse o primeiro-ministro mais longevo de Israel, apresentando-se como o Tcharto de Israel, o único homem que iria defendê-lo contra a maior ameaça da região, que era o Irã. Mas isso também criou, por muito tempo, uma situação em que Israel podia ficar com o melhor dos dois mundos. Israel podia não negociar com os palestinos, podia expandir assentamentos, podia imaginar uma quantidade ainda maior de terras palestinas sendo apropriadas por Israel, mas ao mesmo tempo fazer a paz com os estados árabes da região em torno de uma aliança anti-Irã. E tudo isso, obviamente, desmoronou depois de 7 de outubro.
Agora, há o que pode estar na cabeça de Israel ou do primeiro-ministro Netanyahu, mas também há como a região está interpretando esses últimos 2 anos, especialmente este momento. O que a região vê é um Israel triunfante, muito confiante em suas capacidades militares, querendo resolver todo o desafio de segurança na região pela força militar, sem qualquer restrição dos Estados Unidos e da Europa. Então, de certa forma, o que estamos testemunhando não é apenas um debate sobre o programa nuclear do Irã, mas também sobre que tipo de Oriente Médio existirá quando a poeira baixar, com Israel tendo esse tipo de presença militar dominante na região. Então, Israel iria querer resolver a questão palestina como bem entendesse, decidir o futuro da Síria por conta própria, basicamente ditar uma ordem regional, e países ou grupos que se colocassem em seu caminho teriam que olhar para o exemplo do Irã ou do Hezbollah como o que poderia acontecer com eles. Vali, quero te mostrar um tweet bastante notável do Donald Trump, que diz: não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o regime iraniano atual não consegue fazer o Irã grande de novo, tudo em maiúsculas, por que não haveria mudança de regime? Com muitos pontos de interrogação. Miga. Faça o Irã grande de novo. Ponto de exclamação. Então, Vali, muita gente da equipe da Casa Branca envolvida nessa ação militar tem feito questão de deixar claro que os Estados Unidos não estão interessados em mudança de regime. Não é sobre isso que se trata. Não é isso que o primeiro-ministro israelense Netanyahu está dizendo. Ele quer abraçar a mudança de regime totalmente, sabe? Basicamente dizendo ao povo iraniano que essa é a oportunidade deles. E aí o presidente solta um tweet desses. Qual a sua opinião? Bem, eu acho que o presidente está demonstrando um certo grau de frustração porque ele achou que, sabe, bombardear o Irã faria com que os iranianos viessem imediatamente para a mesa de negociações. E eles não estão vindo para a mesa. Neste momento, eles estão mantendo o direito de retaliação e isso está criando um grande nervosismo nos mercados de energia, nos países do Golfo. Na verdade, o presidente também tuitou hoje que que todo mundo deveria prestar atenção para que o preço do petróleo não suba. Não ficou muito claro para quem isso foi direcionado, mas mostrou que ele estava muito ansioso com a alta dos preços do petróleo. E eu acho que ele está aumentando a retórica com o Irã por conta própria, mas na verdade isso só gera ainda mais raiva em Teherã e torna muito mais difícil lidar com eles. Primeiro de tudo, os Estados Unidos realmente não têm uma opção de mudança de regime aqui, a menos que coloquem tropas em solo e, como no Iraque ou no Afeganistão, apareçam na capital e então instalem outra pessoa no poder. Neste momento, não há evidências de que o povo iraniano esteja pronto para se levantar ou queira se levantar. Na verdade, o povo iraniano, neste momento, está preocupado com sua segurança, está ansioso e também muito irritado com uma guerra que foi imposta a eles. Sim, eles podem responsabilizar a República Islâmica por adotar políticas que levaram a este momento, mas não é. São bombas israelenses e americanas que estão caindo sobre eles. Sabe, centenas de milhares de pessoas da capital foram para o interior, deixaram o país, estão praticamente como refugiados dentro e fora do Irã, porque o presidente Trump e o ministro da Defesa de Israel disseram a eles que precisavam evacuar grandes partes de Teherã. E então, sabe? E que então eles estão? Sabe, a mudança de regime no sentido que existe na imaginação do presidente Trump não é algo de curto prazo. Isso não vai resolver a questão do Irã amanhã, mas esse tipo de retórica dificulta ainda mais para ele conseguir trazer os iranianos para a mesa de negociações, que é o que ele quer que aconteça. E ouvimos muito sobre o golpe de 1953 liderado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que levou à queda de Mohammad Mossadegh em 1953, que havia sido democraticamente eleito porque estávamos preocupados, sabe, com o petróleo e o controle do petróleo naquela época. E isso aparece repetidamente. E vimos aquele momento como algo que acabou levando, de certa forma, a essa paranoia no Irã sobre sua segurança, sobre suas tensões, levando a muito ao que você pode chamar de bipolaridade, se quiser, do sistema iraniano. Mas isso minou o que acabamos de ver, qualquer senso dos progressistas, dos Javad Zarif, das pessoas que têm tentado ser uma voz mais moderada no Irã? Eles agora estão fora do jogo por causa do que aconteceu? Eles estão todos unidos em defesa do seu país.
Até mesmo iranianos seculares que eu conheço, que não têm nada a ver com o regime, odeiam o regime. Este é o momento em que o país deles está sob ataque, e eles não vão ficar do lado de quem está invadindo ou atacando o país deles. Os iranianos também podem ser anti-regime, pró-regime, moderados, neutros, mas no fim das contas, são patriotas. Quero dizer, imagine quando aconteceu o 11 de setembro, na cabeça dos americanos, fosse você republicano ou democrata. Basicamente, todos se uniram contra a ameaça externa, e é preciso quase uma suspensão da descrença para pensar que os iranianos, neste momento, estariam preocupados em como serviriam a agenda americana, sendo que é a América que está jogando bombas sobre eles. É Israel que está jogando bombas sobre eles. Acho que você falou sobre 1953. Se os Estados Unidos e a Grã-Bretanha realizaram o golpe, isso não era óbvio na época. Houve uma mudança de governo que supostamente aconteceu pelas mãos dos iranianos, com os estrangeiros atuando nos bastidores. Desta vez, na verdade, os Estados Unidos ou Israel estão pedindo aos iranianos que sejam colaboradores declarados ou que um determinado líder político iraniano atue como colaborador de um exército invasor. É quase como, para quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, imaginar que o governo de Vichy na França seria popular e aceitável para os franceses, já que foi instalado por um exército nazista invasor. Então, sabe, é por aí. Em uma situação de guerra, a menos que os Estados Unidos e Israel estivessem em Teherã e instalassem seu fantoche no trono do governo, é pura fantasia pensar que o povo faria isso. Em segundo lugar, os Estados Unidos, neste momento, têm um problema de curto prazo. O que vão fazer com o Irã na próxima semana ou na semana seguinte? E a mudança de regime, na melhor das hipóteses, é uma esperança. Não é uma política no momento, e não há evidências de que os iranianos estejam se levantando. Não há indícios de uma liderança que assumiria o poder. Tudo isso são teorias meio fantasiosas que não têm base. Não há evidências para isso. E enquanto não houver evidências, não importa o que o presidente tuitar, isso na verdade não resolve o problema que está bem diante dele. Como chegamos a um cessar-fogo? Como chegamos a um acordo nuclear? Como posso evitar ir para o próximo nível da guerra, que pode acabar me levando a uma guerra total, com tropas em solo no Irã, algo que os americanos não querem, nem a minha própria base quer. E a mudança de regime não resolve nada. Não é solução para nada disso. Eu fico meio curioso. Se você é o Irã, você sabe, por um lado, será que os Estados Unidos e Israel estão podando as asas do Irã de forma tão eficaz que ele basicamente não tem escolha e nem capacidade real de revidar? E aí, tornar-se dócil, simplesmente, sabe, apenas aceitar o momento pode ser a estratégia certa. Bem, nós não sabemos, porque não estamos na cabeça do regime iraniano e não sabemos qual é a avaliação deles, mas o que está muito claro é que eles têm lutado. Israel foi muito bem-sucedido em assassinar vários generais-chave no início, mas desde então, o regime imediatamente conseguiu montar um contra-ataque e está levando isso adiante, e continua em andamento. Precisamos ter cuidado para não superestimar a conquista de Israel. Na verdade, o que você disse sobre como, no início, em 7 de outubro, Israel foi pego de surpresa. Durante o primeiro ano da guerra parecia que esse eixo de resistência liderado pelo Irã, com o Hezbollah, Hamas e Houthis, estava indo muito bem. E então, no segundo ano da guerra, a maré virou de forma espetacular. Então, precisamos ter cuidado para não supervalorizar o sucesso inicial em uma guerra. Se esse conflito agora acabar se estendendo por muito mais tempo, talvez o cenário que estamos vendo hoje não seja o mesmo que veremos daqui a um mês ou em 6 meses. E não há dúvida de que o golpe de inteligência fantástico de Israel com o Hezbollah e com o Irã foi extremamente eficaz. Mas parece que, neste momento, esse golpe de inteligência já cumpriu seu papel. Já não está mais determinando, a direção que o Irã está atacando, suas capacidades, etc. Então, precisamos ver se Israel consegue manter essa capacidade de inteligência, ou se sabe, talvez também vejamos que isso vai se transformar em uma guerra muito mais mombe então. Ou que o Irã possa ter surpresas ali. Então eu não quero dizer que os iranianos estejam necessariamente prontos para se render.
Acho que é exatamente o fato de o presidente não ver essa disposição para se render que mostra a sua frustração nesses tweets. Você sabe, você é um professor de relações internacionais e tem uma ótima compreensão do contexto histórico quando eu olho para a Rússia. E não vou dizer se está certo ou errado, mas acho que a Rússia se sentiu um tanto humilhada, depois da queda da União Soviética, pela forma como foi tratada, sabe, perdeu o controle de muitas questões e se sentiu humilhada. A China, depois de, sabe, milhares de anos de preeminência no mundo, passou por um período de profunda humilhação. Donald Trump parece querer encontrar vitória na humilhação do Irã e, essa é a minha leitura, que isso vai ser uma medida, uma forma de avaliar o sucesso. O que a humilhação fazenda com uma nação de 92 milhões de pessoas com milhares e milhares de anos de história? Então, a curto prazo, acho que isso faria com que mais pessoas se unissem para apoiar o governo ou se unissem em torno da bandeira. Isso tornaria os iranianos mais resistentes aos Estados Unidos, pelo menos, daria à República Islâmica uma sobrevida maior e um certo grau de profundidade estratégica enquanto luta contra Israel e os Estados Unidos. A longo prazo, independentemente de ser a República Islâmica ou algum outro regime governando o Irã, essa humilhação vai se manifestar de maneiras negativas. Isso não vai desaparecer tão rápido se você humilhar os iranianos. Isso. Quero dizer, você mencionou que em 1953, o apoio britânico e americano a um golpe no Irã ainda está reverberando. Nós ainda estamos falando sobre isso, e isso foi há cerca de 75 anos, 70 anos atrás. Então, eu acho que isso é extremamente ruim para o relacionamento de longo prazo entre o Irã e os Estados Unidos. Acho que, neste momento, os iranianos vão se fechar ainda mais, a população vai se fechar ainda mais, eles vão lutar e então as coisas vão tomar seu próprio rumo. Quero dizer, logicamente, se você atacar o Irã por causa da questão nuclear, você quer criar uma circunstância e uma cobertura política para que eles possam vir à mesa de negociações, para que possam manter a cabeça erguida e sentar à mesa. Quanto mais você os humilha, mais difícil será ter um desfecho pacífico para essa crise ou, sabe, manter relações adequadas com o Irã e os iranianos daqui para frente, depois desse momento. Bem rapidamente, Ali Khamenei, o líder supremo, agora foi noticiado que ele já anunciou 3 possíveis sucessores. Uma das coisas que eu acho que muita gente não entende sobre o Irã é o quão bem organizado é esse sistema, como um sistema complexo. Se você é Ali Khamenei, sabe, percebe que seus dias podem estar contados, seja porque você tem 86 anos ou porque alguém está tentando, te tirar do poder. O que você está pensando agora? Se você faz parte do clero, o que você não quer que aconteça nesses próximos dias e meses? Então, quero dizer, você tem que pensar que Ali Khamenei não se vê como um clérigo. Agora ele é o comandante em chefe das Forças Armadas do Irã no meio de uma guerra e está fazendo o planejamento de guerra. Então, esse vazamento de que ele selecionou 3 pessoas, ele também nomeou todos os possíveis comandantes que sucederiam outros comandantes caso fossem mortos. O que ele está sinalizando para o exterior é que estamos preparados para qualquer eventualidade, para assassinatos, bombardeios, mortes súbitas, etc., e que o sistema vai continuar e vai lutar. Não vamos entrar em colapso. É isso que essa mensagem significa. Não se trata de religião. É sobre o fato, é sobre dar aos iranianos e aos Estados Unidos, Israel, etc., uma mensagem muito clara de que não estamos prestes a entrar em colapso e temos um planejamento de contingência. Certo. E o Estado sobreviverá e seguirá em frente. Bom, teríamos que terminar por aqui. Vali Nasser, autor e professor de Relações Internacionais na Universidade Johns Hopkins, agradeço sua franqueza e por ter participado conosco. Obrigado. Obrigado pelo convite. Então, qual é o ponto principal? A ironia dessa situação é que o papel do Irã no mundo hoje foi moldado pelos Estados Unidos décadas atrás. Em 1953, o neto do presidente americano Theodore Roosevelt liderou um golpe arquitetado pela CIA contra o presidente democraticamente eleito do Irã, criando décadas de ressentimento. Também nos anos 1950, os Estados Unidos, na verdade, iniciaram o programa nuclear do Irã, o mesmo que está sendo bombardeado agora.
O fato é que os Estados Unidos ainda estão no ramo de derrubar regimes e ainda estão dispostos a usar seu arsenal para moldar a ordem mundial, ou pelo menos tentar moldar a ordem mundial de uma forma contra a qual o presidente Trump, na verdade, fez campanha. Não sabemos como o Irã vai responder ou qual desfecho tanto Israel quanto os Estados Unidos esperam para esse conflito. O que sabemos com certeza é que as regras globais simplesmente desapareceram. O mundo se tornou um lugar onde quem tem poder faz as regras, e muitos outros países, incluindo Rússia, China, Israel, só para citar